Olá, pessoal! Então agora a gente vai para uma matéria importantíssima para você que vai fazer agente tributário aqui da Cefaz Bahia. Você que está interessadíssimo nesse certame, você está estudando aqui no SOS Curso. Vamos agora para um imposto sobre transmissão. Transmissão de quaisquer bens ou direitos é o nosso imposto sobre a transmissão quando a origem é causa-morte ou origem doações. Então, esse imposto, também chamado de ITD aqui na Bahia, ou ITCD, ou ITCMD, como pode aparecer na prova, esse imposto também vai ser, a princípio, matéria da sua prova. Então, ele acaba sendo extremamente importante. Então, vamos para este outro imposto com você. Vamos lá? Na telinha, então, nós temos o ITD. E o ITD, em princípio, ele é um imposto que incide sobre a sucessão causa-morte. Trouxe alguns conceitos, porque o ITD ele exigiria que o nosso candidato a concurso público soubesse alguma coisa de direito civil. Mas eu não preciso que você adentre no profundo no direito civil para matar questões de prova. Eu preciso que você conheça. Então, primeiro a gente vai falar de algumas situações causa-morte. 4 delas são as principais. A sucessão legítima, a sucessão testamentária, a sucessão provisória e a sucessão por fideicomisso. Então vamos lá. O que é a sucessão legítima? Caracteriza-se como sucessão legítima ou legítima uma sucessão quando é deferida pela lei através da ordem de vocação hereditária, a qual se traduz pela escala de preferência dos herdeiros quando eles são chamados a receberem a herança. A nova ordem de vocação hereditária, de acordo com o Código Civil, portanto, prevê a concorrência de descendentes e ascendentes com cônjuge sobrevivente, estabelecendo o seguinte: primeiro, descendentes com cônjuge ou companheiro. Depois, se não houver descendentes, os ascendentes com cônjuge ou companheiro. E se não houver nem descendente nem ascendente da pessoa que faleceu, o cônjuge sozinho. E se, a princípio, depois do cônjuge sozinho, você não tiver mais descendentes, ascendentes nem cônjuge vivo, você vai até os colaterais, até o 4º grau, e o companheiro, se for o caso. E, por fim, o companheiro sozinho. Então, na idade, existe uma ordem de vocação hereditária onde os bens vão ser transmitidos de acordo com essa ordem. É o que nós chamamos o direito à sucessão legítima. E esse direito, a princípio, ele corresponde à metade do patrimônio disponível da pessoa que veio a falecer. Então, metade do patrimônio tem, de forma legal, que passar para os herdeiros conhecidos como herdeiros necessários. Descendentes, ascendentes, cônjuges sobreviventes são os herdeiros necessários. Demais herdeiros são aqueles que foram citados depois, colateral até o 4º grau, né, o convivente e assim por diante. Tá bom? E a sucessão testamentária. Diferente da sucessão legítima, a sucessão testamentária é aquela que é dada através de um ato de testamento, um ato de vontade do decujus. Então, é aquela que obedece, né, que se dá em obediência à vontade do falecido. Então, por causa de uma vontade do falecido, nós temos aí um ato de vontade do falecido, nós temos a incidência, né? A respeito dessa situação, tá bom? Então, o que acontece? Né? Como aquela que se dá em obediência à vontade do falecido, prevalecendo, porém, as disposições legais naquilo que institua o ius cogens, bem como no que for excelente ou omisso no instrumento. Então, o que acontece? Através dos artigos 1788 e 1789 lá do nosso Código Civil Brasileiro, você vai estabelecer quais são as regras para ter um testamento aqui. Né? Então, a obediência à vontade do decujus é justamente o que faz com que essa sucessão seja conhecida como sucessão ex voluntate, ou sucessão por ato de vontade. Então, quer dizer, é uma sucessão que nem sempre vai aparecer, porque depende se houve a vontade da pessoa que veio a falecer em deixar em vida um testamento para pós-morte. Então, na realidade, é uma situação excepcional. Tudo bem? Então, nós temos que metade do patrimônio tem obrigatoriamente que ser dividido pela sucessão legítima e a outra metade pela sucessão testamentária. Ou seja, a sucessão testamentária ela responde também por metade do patrimônio disponível. Então, se o cara deixou herdeiros, mas deixou também testamento, metade ele vai deixar os herdeiros e a outra metade ele pode deixar em testamento. Posso testar para os herdeiros que já vão receber herança? Pode. Gerando até diferença entre um filho e outro? Pode. Então, João deixou em falecimento Ana e Bia. Aí ele falou o seguinte, metade eu quero testar. Metade do meu patrimônio eu quero testar para quem eu quiser. Eu vou testar para Ana. E a outra metade eu vou dividir com Ana e Bia. É o que ele pode fazer. Então, a Ana, por exemplo, poderia receber
metade da metade, 25%, a Bia metade da metade, 25%, e os outros 50%, ele poderia testar tudo para a Ana. Então a Ana poderia receber 75% e isso seria legal. Por quê? Porque se ele deixou o testamento, ele pode fazer o que quiser no testamento com a metade do seu patrimônio disponível. Tá legal? Tem que ser o patrimônio disponível. Não pode ser, por exemplo, a ameação. A ameação é um patrimônio indisponível. O que é ameação, Tudão? Ameação é um direito patrimonial que um cônjuge tem em relação ao outro cônjuge, a metade do patrimônio comum que fizeram durante a constância do casamento. Então a ameação depende também do regime de bens que vocês adotaram durante o casamento. Então se o regime é de comunhão parcial de bens, tudo que fizerem depois do casamento, metade é de um, metade é do outro. Se o regime é de comunhão universal de bens, tudo que fizeram a vida inteira, metade é de um, metade é do outro. Se o regime é de separação total de bens, metade é de um, metade é do outro. Tudo bem? Então essa é a situação para a gente poder entender como que funciona, na realidade, a ameação. E a ameação não é transmissão, ou seja, não existe fato gerador na ameação. A ameação é um direito patrimonial, é direito à metade. Né? Quer dizer, então é uma situação interessante aqui a ameação. Mas a gente está falando agora de outras situações que causam morte e a gente vai falar agora da sucessão provisória. O que é a sucessão provisória? É a segunda fase do processo de sucessão de um ausente. O que é um ausente? É uma pessoa que veio a falecer e por causa disso se tornou ausente, né, dentro da sua circunstância. Então, essa pessoa que chegou a falecer, né, se tornou ausente, né, justamente por ela ter se tornado ausente, é uma situação em especial, né, em relação à situação relacionada ao seu, né, a segunda fase do processo de ausência. O que é a ausência? Então a pessoa foi lá e a princípio desapareceu. Desapareceu e não deu notícia para onde foi. Então a gente tem que fazer alguma coisa com os bens dela. Um ano depois do seu desaparecimento e a comunicação ao Poder Judiciário, é decretado o que nós chamamos a sucessão provisória. Por quê? Porque há uma sentença do juiz dizendo que há uma declaração de falência. Então, sentença declaratória, né, de ausência. Então, é uma declaração de ausência. Então, ele está ausente. Então, você vai lá e faz o quê? Opa, se ele está ausente, eu vou ter que fazer alguma coisa com os bens. Então, um ano depois, se ele não tiver deixado nenhum representante legal. Se ele deixou algum representante legal, 3 anos depois do seu desaparecimento, você tem a sentença declaratória de ausência e a sucessão provisória dos bens. Na sucessão provisória, de acordo inclusive com o súmulo do STJ, já há a incidência do nosso ITCD. Tudo bem? Então, na sucessão provisória, quando os bens vão para os herdeiros, sem que os herdeiros, a princípio, possam vender os bens, porque o bem ele tem que ser guardado agora, porque a sucessão ainda é provisória. Então, o bem não é do herdeiro. O herdeiro vai usar o bem, vai gozar do bem, mas não pode vender nem desfazer do bem, tem que cuidar do bem. Porque se o ausente reaparecer nesse período, enquanto a sucessão é provisória, vai ter que ser devolvido o bem para o ausente. Então, se enquanto a sucessão é provisória o ausente reaparecer, além da devolução do bem, tem que devolver um imposto também. Então, como o nosso fato gerador é transmissão, o ausente reapareceu. Qual que é o prazo de sucessão provisória se tornar definitiva? 10 anos. Então, o ausente tem direito ainda a aparecer durante 10 anos depois que a sucessão se tornou provisória. Se ele aparecer nesses 10 anos, é devolvido o imposto e é devolvido os bens para ele. Se ele não aparecer nesses 10 anos, a sucessão se tornou definitiva. Agora, se ele aparecer, pouco importa, porque já é definitivo, já foi transmitido, não vai devolver mais. Você entendeu? Então, na idade, na ausência, nós temos o que nós chamamos de uma sucessão provisória. Já na sucessão provisória, 1 ano após o sumiço, ou 3 anos se tiver deixado o representante, já há fato gerador do nosso imposto. Então é interessante que você entra bem no profundo lá, né? Na declaração do nosso ITCD, nas situações aí do direito propriamente dito, para poder trazer informações a respeito dessa situação, né? Entra bem lá no profundo, né, para trazer informações a respeito da situação. O que mais? Depois ele fala o seguinte, ó, fideicomisso. O que é o fideicomisso? Pode ser definido como uma espécie de uma substituição testamentária, consubstanciada na atribuição pelo testador, que é o decújo, depois vai vir a falecer, da propriedade plena de um determinado bem a um herdeiro ou legatário seu, denominado fiduciário. Então, o herdeiro dele, o legatário seu,
que é denominado fiduciário, ele vai ficar com aquele determinado bem, com a imposição da obrigação de, por sua morte, a certo tempo, ou uma condição pré-determinada, transmiti-la a outro, que é chamado de fideicomissário, que é a famosa a famosa prole eventual. Então vou falar aqui como é que é o fideicomisso. Fideicomisso é assim. O João, vou dar um exemplo prático para ver se você entende melhor. O João é uma pessoa já idosa e ele adoraria deixar uma parte do seu patrimônio para os seus netos. Só que os seus netos não nasceram ainda. E o seu filho é um dilapidador de patrimônio. Então ele já viu que o filho dele é um pródigo. Lá no direito civil, pródigo é aquele que pega o dinheiro e gasta tudo. Gasta com mulherada, gasta com bebida, gasta com jogo, faz coisas erradas com dinheiro que a princípio... coisas erradas assim, no sentido de... ele já viu que não vai sobrar nada para o neto. Então o que ele pode fazer? Faz um fideicomisso. O que ele faz? Ele é o fideicomitente, ou seja, aquele que está acionando o fideicomisso. Ele nomeia um fiduciário, que é o garantidor, e fala assim: fiduciário, guarde meu testamento. E se o meu filho tiver netos para mim, mas eles ainda nem foram concebidos, nem casou ainda, se ele tiver netos, passe uma parte dessa herança, através desse testamento, para os meus netos. Eu vou chamar o de cujos, o João, que está vivo ainda, mas que vai morrer, para poder acontecer esse fato tirador. O fideicomitente. O fiduciário é o garantidor, ele pode contratar, por exemplo, um advogado amigo da família, que ele confia muito, então ele vai passar os bens para o fiduciário. E o fiduciário vai ficar guardando aqueles bens e abrir em testamento somente quando a condição prevalecer. Por isso que ele fala que tem uma condição futura incerta que pode ou não acontecer. Qual é essa condição? Por exemplo, nascimento da prole eventual. O que é prole eventual? São aqueles que ainda não foram nem concebidos ao tempo da morte do decujo. Nem concebidos. Não é um nascituro que ainda vai nascer, não. É um nem concebido, você não sabe se vai nascer ou não. Tudo bem? Então, até o direito da prole eventual é garantido pelo direito civil e, é claro, vai gerar fato tirador do nosso ITCD se essa condição suspensiva aconteceu. Por quê? Porque só vai haver a mudança da titularidade do fiduciário para o fideicomissário, que é a prole eventual, ou seja, se os netos do João realmente vierem nascer lá na frente, eles vão receber essa herança através desse testamento e, a princípio, eles vão fazer acontecer um novo fato tirador do imposto. Então, nós temos um fato tirador número 1, na morte do decujus, onde os bens vão para o fiduciário. E um fato tirador número 2, na ida, através de uma condição, por exemplo, o nascimento das crianças, para o fideicomissário. As crianças são chamadas aqui de fideicomissários. Volta lá para você ver esses nomes de novo. Ó. É definido como uma espécie de uma sucessão ou substituição testamentária, consubstanciada na atribuição pelo testador da propriedade plena de determinado bem a herdeiro ou legatário seu, denominado fiduciário, com a imposição da obrigação de, por sua morte a certo tempo, ou, sob condição pré-determinada, transmiti-la depois àquele que vai ser chamado de fideicomissário. Então essa é a situação para a gente levar para a prova, tá bom? Então leva essa informação para a prova.